Oi pessoal, tudo bom? Quanto tempo? Hoje nós vamos ver a frente 2, o módulo 6, a Era Napoleônica, E do que se trata a Era Napoleônica? É o período que Napoleão ficou no poder, que se inicia em 1789, e ele fica até 1821, E essa fase é dividida em 3 períodos, A fase do consulado, a fase do Império Napoleônico e a última fase, que são 100 dias. Na primeira fase, a fase do consulado, ela se inicia com o término da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, como vocês já viram, já estudaram, ela é cheia de ideais liberais, ideais da alta burguesia, que eram os girondinos, E essa alta burguesia indica 2 cônsules, para ocupar o poder executivo. Desses 2 cônsules, um é Napoleão Bonaparte, um general de guerra, vitorioso, famoso, um herói para a população toda da França. E o outro cônsul, ele vai ter um papel meramente consultivo. Napoleão Bonaparte, ele começa centralizando muito o poder nas suas mãos, E ele começa a enfraquecer o legislativo. E ele, nessa centralização de poder, ele implementa uma ditadura militar, porque ele é apoiado pelos militares, ele é apoiado pela alta burguesia, que eram os girondinos da época, que vão se beneficiar, não só os girondinos, mas todos os outros burgueses, pequenos e médios burgueses, vão se beneficiar com o governo de Napoleão Bonaparte. E o legislativo, como ele anula esse legislativo, ele governa sozinho. Ele tem uma grande popularidade, ele é muito popular, e ele convoca um plebiscito, que é uma consulta popular. Nesse plebiscito, ele pergunta à população se essa população deseja ele como seu imperador. E o resultado desse plebiscito é sim, que a população deseja, todos querem Napoleão como o seu imperador. Então, nessa fase inicial do consulado, uma fase pequena, uma fase de estruturação de poder, de centralização de poder, de ganho de popularidade, chegando esse período ao fim, Napoleão se torna então imperador aí, Ele vai legalizar uma nova constituição para o seu governo como imperador se tornar legítimo, E ele, a partir daí, começa a fazer algumas realizações. Quais são as realizações importantes que Napoleão Bonaparte fez para a França? Napoleão Bonaparte tem esses ideais nacionalistas, Ele traz uma tranquilidade para a França, que tinha passado por 10 anos de revoluções, tanto uma revolução interna, como também uma revolução externa, impedindo com que os países absolutistas invadissem e derrubassem esse movimento liberal que estava acontecendo na França. Então ele traz essa tranquilidade e ele vai trazer uma prosperidade muito grande. Nós temos aí, a burguesia vai receber estímulos, projetos que vai favorecê-la, como a fundação do Banco da França. O Banco da França, que foi criado, passa a emitir o seu próprio papel moeda, e a França passa a ter seu próprio dinheiro, que é o franco, que vigorou até agora, 2002. Depois foi abolido, com a União Europeia, e passou a ter importância o euro. Ele também realiza, além do campo econômico, uma padronização monetária, um controle monetário aí. Ele também realiza no campo jurídico a construção do Código Civil. Esse Código Civil, ele está cheio de ideias iluministas, com direito à propriedade, você é dono daquilo que você conquista com seu trabalho, o governo não pode desapropriar esse bem seu, Ele garante liberdades individuais
para a população liberdade de montar o seu próprio negócio, de ter a sua representação, né? Ele manipula as pessoas através desses direitos, direitos de falar, né? E ele também implementa esse código que vai estabelecer questões sobre herança, questões sobre divórcio, sobre direito de voto à mulher, direito ao ensino. Então a popularidade dele é muito grande também, né? Nós temos, além disso, Napoleão ele vai desenvolver projetos para gerar emprego, né? Projetos esses que vão ser orientados pelo governo de Napoleão Bonaparte, como construção de pontes, construção de escolas, construções de prédios, estradas, né? E isso daí, as pessoas empregadas, pessoas saem da linha da miséria e passam então a ter uma condição de vida, né, mais digna, vamos dizer assim, as pessoas empregadas, tá? Depois desse plebiscito, na fase já do Império Napoleônico, que começa em 1804, tá? Os ideais iluministas, eles estão se estendendo por toda a Europa, né? Sobre propriedade, direito à propriedade, liberdade individual, liberdade econômica, esse liberalismo, né? Então, assim, a grande inimiga desse liberalismo, que vai atrapalhar os planos desse liberalismo, que está se espalhando, saiu da França, está se espalhando pela Europa toda, é a Inglaterra. A Inglaterra, ela quer continuar controlando, ela quer continuar monopolizando a economia da Europa. Então, assim, ela era a grande potência, a Inglaterra, não é? Ela é a grande produtora, abastecedora de produtos para a Europa. E Napoleão, ele incentiva essa produção interna, excedentes para exportação. E nós temos aqui, então, uma rivalidade, né, entre a França e a Inglaterra aí, tá? Nós temos também Napoleão, ele começa a persuadir os países europeus para comercializar com a França, para beneficiar a burguesia francesa, né, e estabilizar a economia francesa. Então nós temos aí os países sendo obrigados ou por acordos ou sendo até invadidos por tropas francesas napoleônicas para serem obrigados a comercializar com a França, tá? Nesse caso aí, Napoleão ele vai dissolver algumas regiões, né, como o CIR, o antigo Sacro Império Romano Germânico, né? A Itália, posteriormente ao período aí de Napoleão, vai entrar no processo nacionalista e se tornar um país, mas a Itália vai ficar sob o comando, o domínio de Napoleão aí, tá? E Napoleão vai decretar um bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Né? Todos os países são obrigados a comercializar somente com a França, comprar os produtos somente da França, né? E são impedidos de exportarem e importarem produtos para a Inglaterra. Propondo um isolamento econômico da Inglaterra e levando assim, né, as ideias de Napoleão, levando assim a Inglaterra à falência, né? Esse bloqueio continental, né, queria realmente tornar a França, né, hegemônica na economia europeia. Lógico, a Inglaterra não vai concordar, né? Alguns países que não aderirem a esse bloqueio naturalmente vão ser invadidos, que é o caso da Espanha, que vai ser invadida e o trono vai ser dado ao irmão de Napoleão Bonaparte, né? Portugal vai ser invadido pelas tropas napoleônicas, né? Nessa época que Portugal é invadida, a família real portuguesa, ela foge com o apoio da Inglaterra e vem para o Brasil. Transfere as cortes portuguesas, transfere o governo português para a colônia, o Brasil, que vai trazer uma inúmera série de mudanças aqui para a colônia Brasil, tá? Nós temos aqui também alguns países tentando fazer
né, de forma meio secreta, coligações para impedir esse avanço da França, né, como a Áustria, né, só que não vai adiantar, o exército de Napoleão era muito poderoso, né, era imbatível o exército francês. Quando chega em 1812, né, a Rússia, que tem uma extensão territorial muito grande, uma população muito grande, né, rompe secretamente esse bloqueio continental e começa a contrabandear, né, comprar e vender para a Inglaterra escondido, né, porque o potencial industrial, o potencial econômico da França não dava para abastecer toda a Europa, né? Faltava esse produto, você ficava à mercê dos produtos e dos preços que a França desejava, né? Então a Rússia, ela rompe esse bloqueio, né? Primeiro contrabandeando de forma, né, escondida. Quando Napoleão descobre, Napoleão então se vê obrigado a invadir a Rússia. Ele comanda um exército muito grande, muito poderoso, invade a Rússia, né? A Rússia sabia que não tinha como ganhar essa guerra, então a Rússia adotou a tática de terra arrasada. Essa tática de guerra arrasada era dividir o exército francês em várias frentes, tá? Então a população russa, o exército russo, foram para o interior da Rússia, se dividiram em vários segmentos. O exército francês foi obrigado a se dividir, ficando assim menor, né? E por onde o exército francês passava e precisava de um pouso, de alimento, né? E era um inverno muito rigoroso na época, os franceses não estavam acostumados com o inverno russo, né? As casas, não é? Os abrigos estavam queimados. Então, assim, os franceses, o exército, soldados, não tinham onde se abrigar, não tinham o que comer, né? Isso foi enfraquecendo, deixando eles doentes e ainda sofrendo ataque do exército russo aí, tá? A Rússia acabou ganhando, tendo a vitória, a primeira vitória dos países aí contra o bloqueio continental. Napoleão regressou com um número muito reduzido de soldados para a França, tá? E a Inglaterra procurou então fazer uma coligação mais sólida de resistência à França. Uniu-se a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, que vai ser a futura Alemanha, e a Rússia aí como resistência, né? E declararam guerra a Napoleão, à França, né? Os franceses foram derrotados, né, na Batalha de Leipzig, né, em 1813, e o governo, ele foi preso, capturado, preso, e ficou exilado numa ilha do Mediterrâneo, né, uma ilha, ficou preso, exilado, e assim, a insatisfação da população e da burguesia francesa foi muito grande, porque essa coligação feita pela Inglaterra, né, queria restaurar o absolutismo, restaurar aqueles descendentes absolutistas que estavam no poder, tá? Passados-se alguns meses de que Napoleão estava preso, a burguesia arquitetou, os aliados nacionalistas, liberais, arquitetaram um plano de invadir essa ilha no Mediterrâneo, libertá-lo, que conseguiram, e restaurar Napoleão ao poder de novo. Ele regressa à Inglaterra, vai para Paris e governa, o império termina e ele governa por 100 dias. Tá? Essa fase 100 dias, ele não chegou a governar toda a França, porque ele ficou em Paris cercado pelas tropas de coligação, né? As tropas invadiram da coligação da Inglaterra, da Áustria, da Prússia, da Rússia, né? Capturaram novamente Napoleão, né? Ele fugiu para a Bélgica, né? E houve uma grande batalha, a Batalha de Waterloo. E nessa Batalha de Waterloo ele foi capturado e enviado, preso para uma ilha aqui no Oceano Atlântico Sul, a ilha de Santa Helena, onde ele ficou aprisionado como exilado e alguns meses depois ele veio a falecer. E o governo napoleônico, a era napoleônica, chega ao fim aí em 1821.
Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Leiam a apostila, tá? Façam os exercícios tarefa. Assista a aula da plataforma do objetivo, tá? Para poder complementar esse conteúdo, né? E o próximo vídeo nós vamos tratar do próximo conteúdo, tá? Tchau, gente!